Continuando, aplicando os conceitos do equilíbrio químico ao equilíbrio iônico e mais especificamente ao equilíbrio ácido-base, vamos agora ver como é que a gente, entre outras coisas, calcula o pH de soluções de ácidos ou bases fracos. Então, especificamente começando a falar de ácidos e bases. Primeira coisa, quando é um eletrólito fraco, então ele não se ioniza totalmente. Portanto, há a questão da reversibilidade na sua ionização. E para reações reversíveis se aplicam os conceitos do equilíbrio químico. Então vai haver uma constante. Constante de acidez para os ácidos e constante de basicidade para as bases. Então um exemplo aqui, tá, de acordo com Brunsch-Lowry, se eu pegar um ácido qualquer aqui chamado HA em meio aquoso, a água vai ceder, o ácido vai ceder um hidrogênio para a água, vai formar o íon H3O+, e vai formar o ânion A-. A gente tem aqui o nosso ácido e a sua base conjugada. Aplicando aqui a lei da ação das massas, nós vamos ter que a constante de equilíbrio dessa equação vai ser concentração do íon H+, vezes a concentração do íon A-, sobre a concentração do ácido HA. A água é só um solvente, então não entra na equação da constante. Como isso aqui se aplica ao equilíbrio iônico e a ionização de um ácido, a gente chama a constante de Ka. Então, Ka vai ser o produto da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. O mesmo raciocínio vai para uma base. Tá? Peguei aqui uma base qualquer, XOH, em meio aquosa, ela se ioniza, né, segundo Arrhenius, forma X mais OH-, então a constante será Kb, esse B quer dizer base, produto da concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Essa constante, essa Ka ou Kb, a grandeza dela, ela depende da temperatura e ela mede a extensão da reação. Quanto maior for o valor da constante, maior é o numerador, ou seja, mais deslocada para os produtos da reação direta ela está, se ioniza mais. Então, quanto maior o valor de Ka ou de Kb, mais forte será o ácido ou a base fraco, tá? Nós estamos falando de ácido de base fracos, mas nem todos são fracos igualmente. Entre os fracos, tem alguns que são mais ou menos fracos, são mais fortes do que outros, tá? Quem vai me dizer isso é o valor numérico do Ka ou do Kb. E existe uma relação entre Ka e Kb. Tá? Se a gente fizer o seguinte, peguei aqui o HA em meio aquoso, ele se ionizou, está aqui a constante ácida, tá certo? Se eu pegar aqui a base conjugada desse ácido, ou seja, a reação inversa, né, a base conjugada dele no meio aquoso, ele vai reformar o HA, um dos hidrogênios da água vai para o A-, ele forma o HA e libera a hidroxila. A constante básica dessa equação está aqui representada. Se eu multiplicar Ka por Kb, o que é que vai acontecer? Então, Ka vezes Kb. H3O+ vezes A-, H3O+ vezes A- sobre HA. Vezes HA vezes OH-, HA vezes OH- sobre A-. Corto o A- que tem no numerador com o denominador. Corto o HA que tem no numerador com o do denominador. Sobrou aí, que Ka vezes Kb é igual a H3O+ vezes OH-. A gente lembra que H3O+ vezes OH- é o Kw. Então, existe uma equação. Kw é igual a Ka vezes Kb. De tal modo que, quando eu tiver um ácido, e se eu souber a constante dele, eu posso descobrir a constante da sua base conjugada fazendo essa equação. Eu sei qual é a constante da água, a temperatura dada. Se eu souber a constante do ácido, que está se ionizando, a temperatura dada, eu posso descobrir a constante de basicidade, porque Kb vai ser Kw sobre Ka. Tá? Então, com isso, a gente pode calcular a constante do ácido ou da base conjugada, tendo a constante do seu par. Então, está aqui um exercício para a gente exemplificar. Calcule o Kb para a base conjugada do ácido acético. Então, aqui está o ácido acético. Em meio aquoso, ele libera esse H+, então ele é um ácido, ele perde o H+, que vai aqui para a água. Forma o íon acetato. O íon acetato é a base conjugada do ácido acético. Eu sei que a constante de acidez do ácido acético é 1,75 vezes 10 a menos 5. Então, para saber o Kb,
KW é Ka vezes Kb, então Kb vai ser KW sobre Ka. KW, 1,01 vezes 10 a menos 14 sobre 1,75 vezes 10 a menos 5, que é o Ka. A gente vai encontrar aqui a constante de basicidade para o íon acetato, que é a base conjugada do ácido acético, é 5,7 vezes 10 a menos 10. Aqui eu coloquei o pKa para a gente se acostumar. Quando eu fizer o menos log do Ka, eu vou ter o pKa. Igual como eu tenho o menos log da concentração de H+, eu tenho o pH. Tá? Então, o pKa de 1,75 vezes 10 a menos 5 é 4,75. O exercício 2. Então, a gente praticar. Calcular o Ka para o ácido conjugado da amônia. Então, ó, a amônia é uma base, porque em meio aquoso, ó, ela recebe o hidrogênio da água. A água que cede, aqui a água se comporta como um ácido. Ela passa o hidrogênio para a amônia e ela forma o íon amônio. Então, o íon amônio é o ácido conjugado da base amônia. A constante de basicidade da amônia é 1,8 vezes 10 a menos 5. O pKb, 4,74. Então, para achar o Ka, mesma coisa. Ó, KW é Ka vezes Kb. Então, Ka é KW sobre Kb. De modo que Ka, a constante ácida do íon amônio, que é o ácido conjugado da base amônia, é 5,6 vezes 10 a menos 10. E aí, ó, quanto mais forte a base, mais fraco será seu ácido conjugado. E do mesmo jeito, quanto mais forte o ácido, mais fraca será a sua base conjugada. Por quê? Porque isso aqui é uma constante. Então, se isso aqui é grande, isso aqui tem que ser pequeno. Para que KW permaneça o mesmo, se Ka for grande, Kb tem que ser pequeno. Se Kb for grande, Ka tem que ser pequeno para que KW permaneça constante. Ok? Se eu tiver um ácido poliprótico, bem, em geral, os ácidos polipróticos, a gente pode desprezar as constantes de ionização dele a partir da segunda, porque elas são tão fracas em relação à primeira, que praticamente elas não influenciam, tá, na ionização. Então, a gente pode calcular o pH deles, levando em consideração sua constante da primeira ionização. Igual que a gente fez para os ácidos fracos, que a gente vai ver agora como é. Então, cálculo de pH para ácidos ou bases fracos. Então, ó, eu tenho um ácido qualquer, HA, que se ioniza formando H+, A-. Constante de ionização, H+ vezes A- sobre HA. A gente vai ver duas coisas. Eu preciso saber o balanço de massa, que é aquele que a gente está acostumado lá com a tabelinha de equilíbrio, né? Inicialmente eu tinha 0 disso, não tinha o meu eletrólito e 0 dos meus íons. E no equilíbrio eu tenho o eletrólito menos o que se ionizou e tenho a concentração de íons. Então, o balanço de massa diz o seguinte, que a concentração total de ácido presente no equilíbrio vai ser o que ainda não se ionizou e o que se ionizou, que eu posso chamar de A-, porque ele formou H+ e A-. Então, como ele forma de 1 para 1, mesma quantidade, eu estou chamando aqui. É a concentração de HA mais A-. Por que eu estou usando o A- e não o A+? Para poder fazer o balanço de carga, porque esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Então, ó, balanço de carga. A concentração de H+, que é o positivo, é igual à concentração de A-. Vejam que cada vez que um HA se ioniza, ele forma um HA e um A-. Desculpa, um H+ e um A-. Forma um desse, um desse. Então, são quantidades iguais, as cargas são opostas, então o balanço de carga é esse. A concentração de cargas positivas, que é o H+, é igual à concentração de cargas negativas, que é o A-. Isso aqui eu chamei de equação 1, que é a constante de acidez do meu ácido. O balanço de massa eu estou chamando de equação 2 e o balanço de carga é a equação 3. Então, se eu substituir a equação 3 na equação 2, eu vou encontrar o seguinte. Concentração total de ácido vai ser a parte de ácido que não se ionizou mais H3O+. Ué, por que H3O+? Você tinha botado aqui A-? Porque a gente viu que A- é igual a H3O+. Ó. Mais H+, desculpa. Concentração de ácido mais H+, porque eu escrevi aqui H+, né? Porque a H+ é igual a A-. E a gente tinha visto que era HA mais A-, tá? Só fiz substituir. Então, daqui a gente tira que a concentração de equilíbrio lá da parte que não se ionizou vai ser o total que eu tinha inicialmente, menos o que se ionizou.
tá? É só fazer aquela tabelinha que a gente faz lá no equilíbrio. Estou chamando isso aqui de equação 4. E se eu substituir a equação 3 e a 4, né? A equação 3 e a equação 4. Na equação 1 eu vou chegar nessa relação, ó, que é a constante do ácido, que é tabelada, vai ser H3O mais ao quadrado. Vai ser H mais ao quadrado, desculpa. Porque fico na minha cabeça H3O mais, porque é o correto, né? Mas a gente didaticamente escreve H mais, que é para ficar mais fácil, tá? Vai ser H mais ao quadrado sobre a concentração analítica do ácido, que é aquela que eu fiz a solução, menos o A menos, que é o tanto que eu ionizei, tá? Peguei a equação 3 e substituí a 4, substituí na 1, ó. Onde tinha HA, eu botei C, a concentração de A menos H3O mais, só que H3O mais é igual a menos, então agora apareceu também o A menos. Então isso aqui é o pH, pH, né, vai ser a partir da concentração de H mais que a gente descobrir. K é constante, a concentração do ácido que eu fiz, a solução eu sei, e A menos a gente viu que é igual a H mais. Então é só substituir que a gente encontra. Vamos ver isso na prática. Então, supondo a solução 0,01 mol por litro do ácido HA e que a constante dele seja 1,8 vezes 10 a menos 5, vamos lá substituir. A gente chegou nessa equação lá, né? Ka é H3O mais ao quadrado sobre concentração de HA menos A menos. Então, eu vou substituir o valor do Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5. H3O mais ao quadrado, que é o que eu quero saber. Quando eu descobrir a concentração de H3O mais, eu descubro o pH. Sobre a concentração de ácido que eu coloquei a solução, menos H3O+, porque a gente viu que são iguais, né? Lá pelo balanço de carga. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, para facilitar a nossa vida. O total de H3O+, na solução, vem da parte de H3O+, que se ioniza da água, né? Já que é uma solução aquosa, eu misturei ácido com água. A água também se ioniza. E a parte que vem do ácido, ok? Só que a parte que vem da água é desprezível. Você lembra lá que o KW é 1 vezes 10 a menos 14? Se eu tivesse um meio neutro, seria a raiz quadrada da concentração de H+, seria 1 vezes 10 a menos 7, que já seria muito pequeno em relação a isso aqui, ó. Só que não é um meio neutro, é um meio ácido. Eu coloquei ácido, então ela se ioniza menos ainda, porque o equilíbrio desloca. Se eu aumento a concentração do íon H+, ela desloca para o sentido oposto, para permanecer como água sem se ionizar. Então, a quantidade de H+, que vem da água em relação ao que vem do ácido é desprezível. Então, eu posso dizer que a concentração total do ácido lá, que é aquela que eu fiz a solução, é aproximadamente a concentração de H+, mesmo que vai estar ionizada, tá? Essa concentração ela é muito menor porque é um eletrólito fraco. Concentração de H+ ionizado é muito menor do que a concentração analítica do ácido, tá? A concentração total de H+ que eu tenho no meio é toda ela que vem do ácido. Só que a que se ionizou é muito menor do que a que eu fiz a solução. Por quê? Porque ele é um eletrólito fraco. Esse 1,8 vezes 10 a menos 5 quer dizer que cada 1 mol que eu coloco lá na solução só se ioniza 0,00018. Cada 1 mol, eu só botei 0,01. Então, mesmo que ele se ionizasse aqui, seria 0,0000018. Então, é muito pequena essa concentração em relação à concentração total da solução, tá? Então, a gente vai ficar com o seguinte, que a concentração de H+, vai ser igual a raiz quadrada de Ka vezes a concentração, porque a gente viu que essa concentração em relação a essa é desprezível. Então, se eu diminuir CH menos H3, vai ser CHA. Então, ficou que H3O+ ao quadrado é igual a 1,8 vezes a menos 5 vezes CHA. Como isso aqui está ao quadrado, ó, eu coloco na raiz, ok? A gente viu que essa concentração de H3O+ em relação a essa é desprezível. Então, a gente pode eliminar. Então, vou ficar com 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a concentração de H3O+ ao quadrado sobre CHA, que é a concentração da solução. Então, como isso aqui é ao quadrado, passo para cá multiplicando. Concentração de H+ vai ser a raiz quadrada de Ka vezes a concentração da solução. Então, tá aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5, que é o Ka, vezes 0,01, que é a concentração da solução de ácido,
vai dar essa concentração e o pH, que é o menos log disso aqui, vai ser 3,37. O mesmo exercício, ou o mesmo raciocínio, serve para as bases fracas, tá? Ó, calcular o pH de uma solução 0,01 mol por litro de amônia. Tá aqui o Ka, ou desculpa, o Kb, foi dado aqui o Kw. Coloquei aqui, ó, que a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 5 é 4,2 vezes 10 a menos 3, só para a gente fazer as comparações. Então, vamos lá. Eu tenho a base se ionizando, formando OH-. Como é meio aquoso, eu também tenho água lá. Então, a água também vai liberar OH-. Então, o total de OH-, que é o íon que vai influenciar no pH aqui, é a soma do que vem da base com o que vem da água. Mas, ó, se lembra lá, eu botei aqui o KW só para poder a gente fazer aquele raciocínio que eu só fiz falar no slide anterior. Que o KW é 1,0 vezes 10 a menos 14. Se fosse meio neutro, vamos lá, que só tivesse a água, eu tirasse a raiz quadrada do KW, dava 1 vezes 10 a menos 7. Então, a concentração de OH- seria 1 vezes 10 a menos 7. Se eu tirasse a raiz quadrada também da base, ó, da constante da base, né, que ela se ioniza de 1 para 1, daria, isso aqui é um jeito simples só de comparar, tá? Mas não acontece assim, não. Daria 4,2 vezes 10 a menos 3. Olha a diferença de concentração da hidroxila, que vem da ionização da base, e da que vem da água. Aqui é 10 a menos 3, aqui seria 10 a menos 7. Então, essa concentração de hidroxila que vem da água, em relação à que vem do ácido, é desprezível. Então, ó, o OH total é o mesmo OH que vem só da base, é só ele que a gente considera, certo? Então, ó, balanço de massa. Concentração da amônia vai ser a soma total das suas espécies presentes. O que ainda resta de amônia no equilíbrio, mais o que formou íon amônio. Balanço de carga. Concentração do íon positivo formado é igual à concentração do íon negativo formado. Se lembra lá da teoria de Arrhenius, que as soluções eletrolíticas são neutras, porque a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Do mesmo jeito, ó, se eu substituir a equação 3 na equação 2, eu vou ter que a concentração de amônia, concentração analítica, vai ser a concentração de amônia sem ter se ionizado, mais o OH-, que é a parte que se ionizou. Então, a gente pode tirar que a concentração de amônia ainda sem se ionizar, que é essa aqui, ó, que fica no denominador, vai ser a concentração da solução menos o que se ionizou. Só que do mesmo jeito, a quantidade que se ioniza em relação à concentração total de amônia é pequena demais, é desprezível. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que eu posso desprezar isso aqui. Se eu substituir a equação 3 e a equação 4, tá? Lá na equaçãozinha 1, eu vou ficar aqui, ó. Como o amônia é igual ao OH, eu vou escrever isso aqui na forma de OH-, porque é o íon que me interessa, que é ele que influencia no pH. OH- vezes OH-, OH- ao quadrado. Sobre concentração de amônia, a gente viu, ó, é concentração total da solução menos o que se ionizou, menos o OH-. Vamos continuar aqui. Então, a gente chegou nessa situação. A gente ou pode aqui substituir KB e fazer a função quadrática, ou pode fazer aquela aproximação que a gente fez também no outro slide, tá? Ó, a concentração total de hidroxila, a gente já viu, é a da água mais a da amônia. Só que essa aqui é desprezível, então a gente pode dizer que a concentração total de hidroxila lá no meio é a que vem da amônia. Porém, como é uma base muito fraca, a concentração que forma de OH em relação à concentração total da solução é muito pequena. A gente viu no slide anterior, né? Eu fiz que a concentração era da amônia, era a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 5. Estava algo em torno de 10 a menos 3. E e o que se ioniza é de cada mol, a gente viu, cada mol vai se ionizar 0,000000018. Então, é muito pequena em relação a isso aqui. Então, a gente pode dizer que é a concentração de amônia não ionizada, é praticamente a concentração total, porque ela se ioniza muito pouco. E aí, eu desprezo isso aqui em relação a essa concentração, tá? Posso desprezar esse aqui, não. É esse aqui em relação a essa. Então, a gente vai ficar aqui que a concentração de OH- vai ser a raiz quadrada de Kb vezes a concentração da amônia. Assim, a gente vai tirar que o pH
é 10,63, tá? Lembrando que aqui, ó, é a concentração de hidroxila. Eu calculo o pOH e diminuo de 14 para chegar em 10,63. Aí eu tinha falado a vocês lá no vídeo anterior que os ácidos fortes a gente pode, dependendo da concentração da solução, simplesmente pegar a concentração e aplicar a fórmula do antilogaritmo, que encontra o pH, ou se for uma base forte, o pOH. Mas eu disse assim, olha gente, se for soluções muito diluídas, não pode, porque a água interfere. A gente viu nos dois exemplos anteriores para os ácidos fracos que a concentração do íon H+, ou do íon H- da água em relação às soluções ácidas ou básicas eram desprezíveis, porque a gente tinha soluções relativamente fortes, 0,01, 10 a menos 2. Mas olha só, vamos lá, calcular o pH de uma solução de HCl, é um ácido forte, portanto se ioniza totalmente, só que ela é 2,5 vezes 10 a menos 8. Vejam aqui, ó, ele se ioniza totalmente, então ele vai formar 2,5 vezes 10 a menos 8 de H+, e 2,5 vezes 10 a menos 8 de Cl-. Lembra lá da água? Se fosse um pH neutro, ela formaria 10 a menos 7. Então veja que a água já está formando mais do que isso aqui. Vamos lá, ó, se eu aplicar diretamente o logaritmo aqui, vai dar pH 7,6, que é um pH básico. Como é que eu posso ter um pH básico se a solução é de um ácido forte? Então, não posso fazer isso aqui. Como a concentração é muito baixa, é 10 a menos 8, é menor do que a raiz quadrada do KW, que é 10 a menos 7, a água vai interferir muito aqui. É um processo que se chama de hidrólise, que vai ser o próximo vídeo. A água se quebra e confere à solução íons H+, em quantidade que não é desprezível em relação à concentração do ácido, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o ácido se ionizando e a água se ionizando. Então, a concentração total de H+, H3O+, vai ser a que vem da água e a que vem do ácido. A que vem do ácido é igual à concentração da solução, porque ele é um ácido forte, se ioniza totalmente. A que vem da água, como é que eu vou descobrir? Então, ó, eu sei que a que vem da água é igual a da hidroxila que vem da água, porque ela se ioniza, forma um H+, e um H-. Então, ó, posso dizer que o total que vai ter lá no meio da solução vai ser o que vem da água, que eu disse que é igual ao H-, e a do ácido, que a gente viu que ele se ioniza totalmente. Então, a gente pode dizer, né, que H3O+, vai ser KW sobre H3O+. Por quê? Porque OH, a gente viu, ó, KW é H3O+ vezes OH-. Então, OH- é KW sobre H3O+, mais a concentração que vem do ácido. Então, se eu rearranjar, eu fiz isso aqui justamente para escrever tudo em função de H3O+, eu vou ficar com essa função quadrática. H3O+ ao quadrado, menos a concentração da solução do ácido, 2,5 vezes 10 a menos 8 vezes H3O+, menos KW, igual a zero. Se eu substituir os valores e resolver a minha função quadrática, eu vou ficar com pH 6,89. Agora faz sentido, eu tenho um ácido e um pH ácido, tá? Então, a gente tem que ficar atento quando as soluções forem muito diluídas. A dissociação do ácido, nesse caso desse exemplo, não suprime a hidrólise, que é a ionização da água. E aí no próximo vídeo a gente vai ver só sobre hidrólise e sobre solução tampão.